Sabe aquela sensação de ver um desastre acontecendo bem diante dos seus olhos e você simplesmente não consegue desviar o olhar? É como um acidente se desenrolando em tempo real e a gente continua assistindo até o fim. Isso se encaixa no que tem rolado com Kanye West nos últimos anos. Quase todo dia a gente vê a imagem dele se desfazendo em praça pública. O cara que já foi ovacionado como um dos maiores gênios da música moderna, aclamado como compositor, artista, produtor, ícone cultural, hoje vê a sua carreira desmanchando diante dos olhos do mundo. Nos últimos 3 anos é difícil lembrar de alguma polêmica que ele não se envolveu. Teve discursos de ódio, declarações antissemitas, atitudes controversas, surtos em redes sociais. Tudo isso foi gerando cancelamento atrás de cancelamento. E o Kanye continua se superando, infelizmente. No meio de uma nova era musical, parece que tudo tá desandando mais, e agora o cancelamento virtual tá refletindo em portas fechadas na indústria. Parcerias comerciais perdidas, shows cancelados, polêmicas cada vez piores na internet, tá tudo dando errado pro Kanye West e é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Tá curioso? Então, bora! Eu só vou me apresentar primeiro se você for novo por aqui. Olá, muito prazer, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso. É o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, tretas, bastidores e muito mais. Se inscreve aí para ficar por dentro de tudo que acontece em cultura pop. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também. Eu sou @FefoCaires em todos os lugares. Facinho de lembrar. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal sobre o Kanye West, principalmente envolvendo o relacionamento dele com a Bianca Censori. Eu vou deixar aqui em cima para você revisitar essas memórias. Mas hoje a gente vai falar sobre alguns discursos recentes do rapper para você entender como tá a imagem pública dele atualmente. Primeiro, não é de agora que o Kanye espalha discursos antissemitas. Tudo começou lá em 2022, quando ele postou uns tweets defendendo o White Lives Matter e atacando diretamente a comunidade judaica. Na época, isso já gerou revolta de muita gente, como Jaden Smith, Jamie Lee Curtis, até o P. Diddy entrou na conversa para falar que o Kanye tinha passado do limite. Quando a pior pessoa que você conhece faz um ponto, sabe? E desde então a coisa só piorou. Em março de 2025, o Kanye soltou o primeiro single dessa nova era musical dele, chamado WW3, que pode ser interpretado como World War III, Terceira Guerra Mundial. E ele já chegou pesadíssimo, com um verso dizendo: "Eu sou totalmente antissemita, estou agindo como Hitler". E foi nessa época que ele aparecia dando entrevista usando roupas inspiradas no KKK. É absurdo, sim, mas lembra que esse foi o começo da era. Depois, em maio, ele lançou uma nova música de nome impronunciável no YouTube, fazendo apologia a e usando discursos do próprio ditador na canção. Obviamente não demorou muito para a música ser banida de todas as plataformas. Poucos dias depois, WW3 também sumiu dos streamings. E só aí o Kanye veio a público dizendo que estava deixando o antissemitismo de lado, pedindo perdão a Deus e perdoando quem fez mal a ele. E aí relançou essas músicas com várias partes censuradas. E detalhe, tudo isso foi acompanhado de dezenas e dezenas de tweets que iam do discurso de ódio às ofensas gratuitas a outras celebridades. Eu acho que eu falo mais sobre isso no meu segundo vídeo sobre o casal Kanye e Bianca. Enfim, a revista Complex chamou essa nova empreitada dele na música de atroz. E a GQ descreveu o som como incompreensivelmente burro, orgulhosamente mal e esmagadoramente desesperado. A pergunta que fica é: como você abre uma nova era fazendo o mundo inteiro te odiar antes? Organizações de direitos humanos, grupos judeus, ativistas, autoridades da Europa, todo mundo estava condenando as ações recentes do Kanye. Na Eslováquia, uma petição com mais de 3.500 assinaturas exigia o cancelamento do show dele em Bratislava. Diziam que seria uma glorificação da violência de guerra e um insulto às vítimas do Holocausto. Nos Estados Unidos, a narrativa pública era de que o Kanye tinha passado do limite. O programa The View, por exemplo, analisava o comportamento dele na TV e dizia com todas as letras: "Sua saúde mental não é justificativa para sua intolerância".
E isso é só uma parte dos cancelamentos e dos problemas jurídicos que o Kanye vem enfrentando nos últimos tempos. Para você ter ideia, indo um pouco além do seu discurso problemático agora, o Kanye vem enfrentando um processo sério desde 2024, movido pela sua ex-assistente executiva, a Lauren Pisciotta, que acusa ele de demissão injusta, fraude e, mais recentemente, de tráfico e estupro, assédio contínuo, falso aprisionamento e perseguição entre os anos de 2021 e 2022. A profissional diz que o rapper ofereceu ela como presente sexual a outras pessoas, exigiu fotos explícitas, invadiu o seu prédio depois da demissão e usou ameaças para comprar o seu silêncio. A defesa do Kanye está dizendo que tudo isso é uma ficção fantasiosa. Abre aspas. A queixa alterada de Lauren Pisciotta é a quarta versão que ela apresenta. Cada nova revisão contradiz as outras. Cada uma é mais absurda e bizarra do que todas as alegações anteriores juntas. Será que a senhora Pisciotta realmente acredita em suas confabulações? Não podemos saber, mas esse novo capítulo de ficção fantasiosa desacredita todos os testemunhos passados, presentes e futuros. Os tribunais não são lugar para se entregar a delírios e distúrbios mentais. Já a advogada da ex-assistente rebateu. Embora a equipe publicitária de Kanye West tenha apresentado um ataque à senhora Pisciotta com uma redação elegante e escandalosamente falsa e difamatória, o próprio Kanye admitiu publicamente muito do que ela está alegando. O publicitário de Kanye está em um silêncio ensurdecedor sobre as próprias admissões de Kanye, que o destruirão no tribunal. Estamos ansiosos para vê-lo lá, onde ele não poderá se esconder atrás de uma equipe de marketing de alto custo. Além disso, em abril de 2025, produtores do álbum Donda 2 também processaram ele por falta de pagamento, uma dívida de cerca de 3 milhões de dólares. Então Kanye está acumulando tretas judiciais. E para fechar a lista, recentemente teve até barraco com o Piers Morgan. Sabe aquele jornalista polêmico que entrevista todo mundo que tá no olho do furacão? Tipo a mulher acusada de ser a Marta da vida real, de beber rena? Nossa, quem lembra desse surto? Então, o Kanye foi convidado para participar do programa dele no YouTube, mas ele abandonou a entrevista. Assim, tudo começou quando o Piers Morgan perguntou como ele estava. O Kanye respondeu que estava bem, e o Piers Morgan retrucou dizendo que isso não combinava muito com a imagem pública dele atualmente. Foi aí que o Kanye soltou que estava sendo atacado pelos bancos, que é um código antissemita antigo, que associa bancos à comunidade judaica. O rapper disse: "Essa é a melhor forma de dizer, estou sendo atacado pelos bancos. Essa é a vitória. Estou em contraste com o seu contraste." Enfim. E a conversa seguiu até o Piers falar que ele tinha 32 milhões de seguidores no Twitter. E o Kanye rebateu: "Você não vai tirar centímetros do meu pau, mano." Porque o número certo seria 33 milhões e não 32. Sim, ele causou por causa de uma diferença de 1 milhão de seguidores. E depois disso, o clima azedou e o Kanye simplesmente saiu andando. Ou seja, até quem oferece um palco pro Kanye West, coisa rara, tá levando essa chamuscada também. E tudo isso tem virado uma avalanche na vida do rapper. As falas polêmicas, o relacionamento com a Bianca Censori, os problemas na justiça, o discurso criminoso. Com esse combo de escândalos nas costas, era só uma questão de tempo até os cancelamentos começarem. E eu não tô mais falando de cancelamento de internet, eu tô falando de cancelamento real e oficial. Eu sempre digo aqui no Fefoverso, a gente nota a força de um cancelamento quando ele deixa de ser hashtag no Twitter e passa a ser uma manifestação física. E isso tem acontecido com o Kanye. Ele perdeu várias parcerias de peso. Balenciaga foi embora, Adidas foi embora, a Gap foi embora. E para deixar tudo ainda mais simbólico, a colaboração com a Adidas teve um ponto final de vez agora em março. A marca anunciou que vendeu todos os pares Yeezy, que ainda tinham em estoque, e encerrou permanentemente a linha. Até o site oficial da Yeezy, que funcionava pela plataforma da Shopify, foi tirado do ar. O motivo foi a violação dos termos de uso da plataforma, porque o Kanye estava vendendo camisas com suásticas estampadas. Olha como uma pessoa consegue dar tanto tiro no pé. O valor de choque
foi mais importante do que qualquer relação comercial que ele tinha. E os cancelamentos não pararam com as marcas, não. Eles também atingiram a agenda de shows do Kanye. E diga-se de passagem, esses concertos são justamente o que vai marcar esse retorno musical dele. A apresentação que ia rolar no dia 31 de maio lá na Coreia do Sul foi oficialmente cancelada pela organização. A justificativa? As polêmicas recentes e o apelo ideológico neonazista do rapper. Na Eslováquia, outro show que estava previsto para o Rubicon Festival em julho de 2025 também foi cancelado, e na justificativa, a participação do Kanye foi descrita como incompatível com a responsabilidade histórica europeia. E tem mais, escuta essa. O visto dele para entrar na Austrália foi anulado, também pelas polêmicas envolvendo apologia ao nazismo. Ele simplesmente não pode mais entrar em um país. Isso é manifestação física, não é cancelamento pouco não que a gente tá falando. São graves consequências na sua imagem, na sua carreira, no seu trabalho, tudo. O Kanye West queimou pontes no mundo inteiro. Agora, um dos poucos shows não cancelados, o da China, teria sido menos problemático se tivesse sido cancelado. Depois de 17 anos sem cantar por lá, o Kanye conseguiu lotar um estádio com 70 mil pessoas. E o evento foi um caos. Ele atrasou mais de 40 minutos para subir no palco, teve falha técnica atrás de falha técnica, ele sumia e demorava 20 minutos para aparecer de novo, e quando aparecia, usava playback, foi um terror. O público começou a gritar "refund, refund", tanto em inglês quanto em mandarim, pedindo por reembolso de um show que aconteceu. Um fã escreveu no Twitter, @, "Foi difícil conseguir ingressos para ele em Xangai, mas consegui. Estava muito empolgado, não consegui nem dormir na noite anterior. Mas, pior show em que já estive. Kanye West, você pode ser melhor que isso." Mesmo assim, o Kanye ainda postou uma mensagem agradecendo os fãs chineses e o governo da China. E aí, com esse histórico de shows sendo cancelados, problemas na justiça, polêmicas se acumulando, parecia impossível imaginar um show do Kanye West no Brasil em pleno 2025, né? Pois é muito possível sim. Recentemente, ele mesmo anunciou nas redes sociais uma data de show aqui, dia 29 de novembro, em São Paulo. Ainda não tem informação sobre ingressos disponíveis, mas o Kanye deixou um link de pré-venda no ar, ienobrasil.com.br. Tudo indica que essa passagem do rapper não seja para um show solo. Ele deve ser uma das atrações de um festival. Na página tem um formulário e também um perfil do Instagram chamado Urban Movement, que aparentemente é o nome do festival. Em entrevista para a Folha de São Paulo, o empresário Guilherme Cavalcante e o responsável pelo agenciamento, o Jean Fabrício Ramos, disseram que o festival vai durar 2 dias e deve reunir entre 80 e 100 mil pessoas. E o Kanye estaria escalado para um desses 2 dias. Agora, se isso vai rolar, só o tempo vai dizer. Vale lembrar que a última vez que ele veio para o Brasil foi em 2013, ou seja, bem antes dessa fase conturbada. Enfim, os últimos anos foram difíceis para o Kanye West, mas em 2025 ele decidiu intensificar tudo. Enquanto prepara o lançamento do seu novo álbum, ele vai colecionando polêmicas, cancelamentos, shows desmarcados, vistos negados, contratos encerrados, denúncias na justiça, e fica o questionamento: será que ele só tá colhendo os frutos do que ele plantou com a própria voz? Do discurso de ódio veio banimento musical, os cancelamentos de shows, os bloqueios em festivais europeus, as perdas de patrocínios, os contratos rompidos e a queda de relevância no mercado. Das atitudes impulsivas surgiram aparições públicas desastrosas, como o fiasco em Xangai e o surto no programa do Piers Morgan. E a cereja do bolo é que ainda tem processo na justiça acusando ele de assédio e outras violências. Mesmo quando ele tenta minimizar os danos, seja negando o antissemitismo, lançando versões limpas das músicas, o impacto dos atos continua. Não dá pra apagar as palavras que ele disse, e ele fez alguns inimigos na indústria que dificilmente serão convencidos do contrário. E assim a reputação do Kanye West vai se afundando cada vez mais. Aos olhos de muita gente, o rapper virou um símbolo de desinformação,
de irresponsabilidade, de radicalização, e no cenário atual ele parece bem isolado do resto da indústria. O que será que vai acontecer agora na nova era do Kanye West? Você acha que já era? O público já esqueceu quem Kanye foi um dia? Ou você acha que ainda existe mercado para ele voltar? É que assim, gente para ouvir as músicas sempre vai ter, mas ele vai ter um futuro comercial? Um futuro ativo? Comenta aí como você acha que vai ser esse novo capítulo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no Fefoverso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não tiver feito isso, vou ficar muito feliz. Vai me seguir nas redes sociais também e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? É isso. Complicado. Estamos vivendo uma era complicada. Beijos.